trabalhar em inovação aberta, tá? A primeira coisa, a presidência, a diretoria tem que comprar e financiar o projeto. Inovação é investimento e precisa de um fluxo financeiro saudável para atingir resultado. Sem investimento, você não faz inovação. Mesmo nos cenários mais ótimos, inovação gera resultado em médio e longo prazo. Ou seja, a diretoria tem que estar ciente do que é investir em inovação, do que ela pode esperar, do quando ela pode esperar e, principalmente, não existe inovação sem erro. Ah, a gente quer inovar, mas aqui na empresa a gente não pode errar. Se você está ouvindo isso, está errado. Se você está falando isso, você está pensando errado. E aí você fala, ah, Denis, mas é que você não conhece aqui a nossa instituição. A gente tem uma série de questões específicas. A ACES já trabalhou com instituição privada, instituição pública. O Prêmio de Inovação da Secretaria do Governo do Estado do Espírito Santo, o Inoves, o Programa de Aceleração, é coordenado pela ACES, já na segunda edição. A gente já trabalhou com empresa totalmente privada, empresa pública, empresas intermediárias, autarquias. Todo o cenário é complexo. Todo cenário tem a sua complexidade. Tá? Porque empresas, grandes instituições são complexas. Questões culturais são complexas. A sua instituição não é mais ou menos complexa do que as outras. Para todo problema que você me relatar na sua instituição, eu consigo te dizer que isso também acontece em outras instituições. Tá? Porém, contudo, todavia, aqui entram os aspectos principais. A diretoria tem que comprar a ideia e tem que entender o que ele está comprando. Tá? Com as expectativas corretas e com as expectativas setadas do jeito certo. Inovação pode dar errado, inovação é médio e longo prazo, inovação, mais do que tudo, é geração de conhecimento e know-how. Ponto. Eventualmente, você faz um gol de bicicleta. Eventualmente, você vai acertar num projeto que vai transformar os resultados da instituição. Mas isso é eventualmente. Nem todo jogo se ganha só com gol de bicicleta. Você vai ter inovações que não vão funcionar, você vai ter inovações que vão dar o resultado esperado, você vai ter inovações que vão extrapolar o que você esperava. Porém, não dá para achar que todo gol vai ser de bicicleta. Isso é muito importante da diretoria estar comprada. O segundo aspecto é que não existe inovação aberta sem o envolvimento direto dos gestores, dos setores da empresa, tá? E aí, existe uma hierarquia aqui. Se você está querendo resolver o desafio do setor, o sponsor, o líder daquele desafio, é o gestor da área. Se ele não tiver envolvido, comprometido, a chance do negócio dar errado é altíssima. Você tem que trazer para o programa de inovação aberta quem tem a dor referente ao problema ou desafio que você quer encontrar a solução. A pessoa mais interessada na empresa é que tem que ser o ponto focal de relacionamento e gestão com essa startup, com esta empresa proponente a resolver o desafio. Se você não tiver a pessoa certa alocada no desafio, por si só, o negócio provavelmente não vai andar. E aí, aonde está um dos maiores erros cometidos nessa camada de gestão? Primeiro, uma das principais atividades na área de inovação é a comunicação interna, o endomarketing. O óbvio precisa ser dito. Você tem que dizer para os diretores por que investir em inovação é importante, por que resolver esse desafio é importante e por que é importante o engajamento e participação e o olhar dele. Você não pode não dizer o óbvio para as pessoas. As pessoas precisam ser lideradas, engajadas. E o mínimo para isso é a comunicação. Por que é importante investir em inovação? O que acontece se nós não investirmos? Tudo isso tem que ser dito. E quando você não faz uma comunicação eficaz na parte de inovação, muito resultado
que poderia ser alcançado não é atingido simplesmente por uma falha de comunicação barra cultura. A segunda coisa, além da comunicação, é de você entender que não importa, você tem que escolher o diretor certo, como eu falei anteriormente. Só que além disso, aquele diretor, aquela área, não vai trabalhar sozinha. Resolver um desafio dentro de uma empresa, na maioria dos casos, é uma coisa multissetorial. Todos os setores meio vão ter que ajudar na conclusão daquele desafio. Então você não está falando com um único setor. Você sempre vai estar falando com múltiplos setores, com múltiplas áreas, com múltiplas divisões envolvidas naquele desafio. Você não vai, num setor, desenvolver uma nova tecnologia sem ter o apoio do setor do TI. Isso é básico. Por isso que você conseguir fazer uma comunicação que engaje todo mundo, você engajar muito a liderança da empresa, mas você entender que inovação per se é sempre uma atividade colaborativa. Eu posso não ter o desafio aberto, mas eu vou apoiar aquelas soluções que estão entrando para eu conseguir, para que elas consigam funcionar dentro da empresa. Isso é crucial. Isso é crucial, tá? E quais são geralmente, e aqui entra, antes de eu passar para o próximo, o último pré-requisito: grana. Fazer inovação aberta, você vai ter algumas rúbricas óbvias. Você vai ter que subsidiar internamente os custos. Geralmente você tem uma consultoria de apoio. Você tem que pagar pela prova de conceito. Isso é uma coisa muito recomendada, tá? Nem sempre é possível em algumas instituições, mas é muito recomendado. Você tem que premiar as startups que participam. E aí você fala, poxa, Denis, mas custa dinheiro? Custa dinheiro, mas é muito menos arriscado do que o P&D interno. E na maioria das vezes, o dinheiro você vai custar muito menos do que desenvolver internamente essas soluções. Entenda, não existe investir em inovação sem, de fato, investir em inovação. Investir hora, investir dinheiro, investir a marca nesse processo. Mas que tipo de startup pode atender ao meu cenário? Quais são os pré-requisitos para uma startup participar? Geralmente, a startup ela tem que cumprir alguns requisitos de acordo com o fit cultural e de compliance da empresa que está lançando o desafio. É normal, e aqui é essencial, na verdade, que a empresa que vai lançar um programa de inovação aberta escreva o regulamento deste programa, contendo todas as regras que as startups têm que seguir. Geralmente, a gente busca uma startup que consiga se dedicar ao programa, que tenha uma tecnologia que de fato resolva o desafio e que faça uma boa gestão do projeto. E aqui é importante você entender. Como toda empresa nascente, o fluxo, a situação financeira da startup pode complicar, dificultar a participação dela no seu programa de inovação aberta. Por isso que é altamente recomendável que você faça POCs pagas para que a startup consiga, financeiramente falando, se dedicar ao seu programa, tá? Ah, Denis, mas e se a prova de conceito não der certo? E se no final do dia a gente não escolher aquela startup? Tudo bem, você desenvolveu o know-how, a startup desenvolveu o know-how, e como eu falei lá no começo, nem sempre você vai ter sucesso na resolução de um desafio. Isso é normal, tá? Porém, contudo, todavia, o grande pré-requisito aqui, além dos óbvios, né, de comprometimento e tecnologia, o que a gente mais entende é o seguinte: o core business da startup, o planejamento estratégico da startup, tem que estar direcionado à construção, à resolução daquele desafio, tá? Por que eu digo isso?
Programa de inovação aberta geralmente subsidia novos produtos, novos serviços em empresas tradicionais. É importante entender se aquela startup não está fazendo um puxadinho para te atender ou se aquilo de fato é relevante e prioridade para ela, tá? Se você está sendo um cliente de um produto core da startup, maravilhoso. Se você está sendo um cliente que está testando algo novo da startup, mas que não é prioridade para ela, isso é altamente arriscado, beleza?